nunca vão querer jogar na vida. Isso porque são jogos de terror e eles têm objetivos bem claros. Eles querem te assustar, te dar medo, te deixar apreensivo. Oh, o jumpscare foi sacanagem, tá, cara? O jumpscare foi sacanagem. Tenso, até mesmo desesperado. Eles conseguem gerar sentimentos tão fortes que algumas pessoas simplesmente ignoram esse gênero por completo. Mas como um jogo Sim. Eu evito. consegue Eu só jogo em live. fazer isso? Quais recursos eles usam? Como que um jogo de terror te dá medo? Cara, um jogo eu não sei. Um filme eu sei porque eu estudei. Mas eu não sei se são os mesmos elementos, pra ser sincera. Eu acho que não. Eu acho que não, eu tenho quase certeza que não. Moço, por que a fonte tem um monte de pelinho do Sully? Van. Em todo jogo de terror, você precisa se sentir vulnerável. Porque você não vai sentir medo se você for o rei das artes marciais ou se tiver uma Rambo na mão atirando em tudo que vê sem parar. E os jogos podem te deixar vulnerável de maneiras diferentes. Em um jogo que você tem armas, você vai sofrer com a escassez de balas, te fazendo ter que escolher o momento certo de usar elas para matar os monstros. Isso quando tal monstro pode ser morto, já que existem outros jogos que as armas só servem para afastar eles, apenas adiando o encontro para daqui 10 minutos. E tem os jogos malditos, que a sua única defesa é fugir, correr. se esconder e rezar. Nossa, eu odeio Outlast por isso, eu acho. Acho que o sentimento de impotência me deixa muito puta. E aí eu não gosto, me irrita. Agora, existe o medo criado através da sua imaginação e antecipação do que tal... Amnesia, será que é? Que eu acho que foi muito elogiado por isso, inclusive, de criar a expectativa e você só não vê o seu inimigo. E isso é desesperador. Talvez possa acontecer. Você encontra uma carta dizendo que teve um exorcismo ali onde você tá. Você não consegue ver quase nada na sua frente. Você tem certeza... Aquele negócio, né? Pra causar medo ou é a incapacidade do PlayStation 1? Fica a critério de cada um. Você tem certeza que vai ter alguma coisa te esperando virando aquele corredor? Cara, é uma das coisas mais tristes e lamentáveis, eu acho, pro mundo dos jogos. É... PT nunca vir ao ar. Eu acho assim, PT nunca vai existir, talvez. E isso é muito triste, porque um tinha o Daryl de The Walking Dead. 2... Mano, foi uma demo tão foda que você queria assistir todo mundo jogando. E isso iria acontecer com o jogo completo, com certeza. E pra ajudar nessa antecipação Seria um puta Silent Hill, mano. do terror, no medo do que vai acontecer, existem coisas mais diretas. É uma luz piscando, é um som esquisito vindo de dentro de um quarto, é um cara morto sendo puxado, uma voz falando no seu ouvidinho. Ai, para. Ai, sai daqui, véi. Que coisa estranha, não dei essa intimidade não, tava brincando. Princípio. Como pode a princípio me odiar tanto? Não, tá, eu só quero alertar uma coisa. O último sub. Meu gostoso. Um jogo que trabalha em cima o tempo todo dessa antecipação é o Five Nights at Freddy's, e trabalha muito bem. Você tá na sua cadeira vigiando o lugar por câmeras, com o Eu sou muito ruim nesse jogo. objetivo E de olha que ele nem é difícil. passar a noite vivo. Até que, quando você vai ver uma Nunca zerei. câmera de novo, o animatronic mudou de posição. Depois, ele não tá mais ali. O que vai te criando uma ansiedade do que tá prestes a acontecer, com o único jeito de se defender sendo fechar uma porta que gasta energia, que é limitada. Então, o tempo... Nossa. E passa anos, né? Eles não trocam um gerador, não instalam uma rede elétrica mais decente pra garantir que as pessoas vão ficar seguras. todo você vai estar se questionando se aquele é o momento certo de fechar uma porta. Se você abusar, você pode ficar sem energia pro final, mas se tu não fechar, você pode morrer. Isso cria uma antecipação do medo. Assim que percebe o primeiro cara, movimento vai de um vir. animatronic, você fica constantemente em choque durante o resto do jogo. E é assim que você não dorme a noite nunca mais. Agora, tudo isso não daria certo sem que você estivesse imerso no jogo. Você precisa estar dentro daquele universo. Ah, não, Muitas isso é verdade. pessoas linkam essa imersão diretamente aos gráficos serem realistas, mas E não é não tem nada a ver com isso. apenas assim que um jogo Não vai é te dar assim. medo. Existem vários fatores além dos gráficos. Uma das decisões que um desenvolvedor Trilha tem que fazer sonora. na criação do seu jogo é que tipo de perspectiva ele vai ter. Alistair Hope, o diretor criativo Pode de crer. Island Isolation em uma GDC, disse que teve que fazer essa decisão. Se o jogo
jogo seria em primeira ou terceira pessoa. Só que ele encontrou vários problemas na visão em terceira pessoa. O jogo não era tão imersivo quanto em primeira, não era tão assustador, e quando você era atacado, não era exatamente você sendo atacado, era o seu personagem, decidindo no final ficar na visão em primeira pessoa. Até com que periférico você tá jogando. É que eu acho, agora, ouvindo isso, eu acho que foi por isso que decidiram fazer Resident Evil 7 em primeira pessoa. Porque depois de tanta ação e eles queriam voltar um pouco pro horror, eu acho que é a forma que eles conseguiram mais pras pessoas voltarem a ter o sentimento mais próximo. Apesar que, tipo assim, nos primeiros dava muito medo e era a terceira pessoa. Era uma câmera meio estranha, na real. Mas o jogo pode influenciar na sua experiência. Pra mim, jogar no controle é bem mais assustador. Eu não consigo virar 90 graus rapidamente, fugir, não consigo ter um controle preciso da minha mira. Em Silent Hill 2 Remake, nunca joguei nada de terror num controle pra poder opinar. Eu tive uma experiência nova usando o controle DualSense, que no caso eu sou sortudo porque eu não tive drift até agora. Já o Léo e o Fuji já sofreram desse problema com pouco tempo de uso. Pra quem não sabe, o DualSense tem um feedback áptico, que tem um tipo de vibração diferente, entre outras coisas. Então, o que rolou foi que logo eu queria pegar Silent Hill pro PS5 quase no início do jogo, você tá andando e alguma coisa se mexe no mato à sua esquerda. E nesse momento, eu vi o mato se mexer, ouvi ele se mexer e senti ele se mexer. Foi extremamente imersivo. Agora, a ambientação, a história e o design de som tem um papel crucial na imersão de um jogo de terror. Um exemplo disso a gente vê nos jogos da Puppet Combo, que tem uma ambientação maravilhosa em gráficos inspirados na era do Play 1. E eu te acho que eu já vi o Selbit jogando alguma coisa dele. garanto que ele vai te deixar tão imersivo quanto em Visage, que tem gráficos bem realistas. E quando a gente fala de design de som, a Puppet Combo dá uma aula. É aquela falta de música, com o barulho dos seus passos, do som de uma TV ao fundo, de um assassino cortando carne de forma brutal, na abertura de gavetas e na sua especialidade, os jump scares. Já Faith faz isso diferente. Ele é um jogo com um gráfico extremamente simples e charmoso ao mesmo tempo, que mesmo assim consegue te dar medo. No capítulo 1, você passa um tempo em uma floresta com o objetivo de achar uma chave para entrar em uma casa que teve um exorcismo que deu errado. Coisa extremamente leve. E durante toda essa busca, você Por que aquele que entra numa casa que deseja... Ai, viu só, personagem de terror é tudo... é acompanhado de um chupacu e uma música tocando de fundo. Até que você acha a chave, vai em direção à casa, abre a porta e depois de alguns segundos... o chupacu vai estar atrás. O silêncio toma conta do jogo. Essa mudança repentina te faz ficar esperando que alguma coisa aconteça, mesmo sem você fazer nada. Isso me lembra de uma vez que eu tava sozinho em casa, morrendo de fome. Então eu coloquei pão de queijo pra fazer no forno, só que eu acabei dormindo. E quando eu acordei no outro dia, eu fui verificar e os pães de queijo estavam feitos e metade tinha sumido. Mas como isso aconteceu? Eu nem liguei o forno. Isso segue um mistério pra mim até hoje, e assim como essa história, eu tenho muitas outras pra contar. Quem dera eu tivesse um lugar para escrever minhas histórias. Um site pessoal seria maravilhoso. E com a Hostinger, a patrocinadora desse vídeo, isso é possível. A Hostinger é uma plataforma de hospedagem de sites com prestígio internacional e criada há 11 anos que tá cheio de promoções nessa Black Friday, com os melhores preços. Com ela, se você for um artista, se você estiver vendendo um curso ou mesmo querendo expor qualquer coisa como um produto ou serviço, você vai poder fazer isso de forma profissional. Você vai poder ter sua hospedagem, o seu domínio, o seu próprio site. Ah, mas não sei criar site? Relaxa que a Hostinger tem um criador de sites que deixa tudo tranquilo. Não bastando tudo isso, com a Hostinger você vai poder ter um servidor VPS confiável que vai te trazer um melhor desempenho, com você podendo finalmente hospedar o seu próprio servidor de mining, de CS, de Palworld. Mas por que usar o servidor VPS da Hostinger? Bom, com ele você vai ter um desempenho sólido e estável através de armazenamento e processadores top de linha que são executados em servidores espalhados pelos 4 continentes, com servidores extremamente rápidos aqui no Brasil. Você vai ter uma rede de 300 megas por segundo, vai ter backups semanais automatizados, entre um monte de outras vantagens. Isso tudo com controle total e personalização completa, com suporte 24 horas, 7 dias por semana. E nessa Black Friday tendo o melhor custo-benefício, do que já era um bom custo-benefício. São os melhores preços do ano. E é claro que a gente não vai te deixar sem mais desconto ainda. Com o código POMPANO você vai ganhar mais 10% de desconto. Então clica no primeiro link da descrição e não perca tempo com a Black Friday Hostinger. No meu futuro site eu vou contar a história assustadora dos nuggets queimados.
Existe uma brincadeira acontecendo entre o jogador e o desenvolvedor em todo jogo de terror. E para exemplificar isso, eu quero que você preste bastante atenção nessa cena. Eu não quero não, eu não quero. Para, moço, para. Moço, para. Moço, recua. Moço, vai pra longe, entra nesse quarto aí do lado. Calma, não vai acontecer nada. Porque é aí que a brincadeira fica interessante. O desenvolvedor não pode fazer o que você tá esperando que aconteça. Nessa cena tu ficou esperando um jumpscare, mas ao invés disso, durante essa minha fala, eu fiz a sua porta bater. Isso aconteceu em um momento em que você tava mais vulnerável, aquela cena não tava mais aparecendo, eu tava falando quase por cima. Por mais que esse susto seja sutil, ele é poderoso porque você não esperava. Os desenvolvedores fazem isso constantemente, chegando em situações de criar um laço de confiança com o jogador, dizendo, aqui é tranquilo, aqui você tá seguro, não se preocupa. E isso pra em um momento do jogo te pegar de forma desprevenida, como em um duto, porque os dutos normalmente são lugares seguros nos jogos em geral. Você não espera que um inimigo possa entrar ali. Em Alien Isolation, que mesmo a gente sempre acha que ele não cabe, né? Fazendo às vezes é difícil acreditar que a gente sentido cabe. o Alien entrar, já que conhecidamente é o método de locomoção dele na nave, você leva um susto, porque isso é um jogo. Já uma outra forma é de ganhar sua confiança. Você já abriu tanto essas portas e nada aconteceu, até que acontece. Em Safe Rooms, que o próprio nome diz, deveria ser um lugar seguro de qualquer mal, a gente tem como exemplo uma referência a PT em Death Stranding, que é assustador. Em estações de upgrade, um lugar que você tá vulnerável, e a gente tem como exemplo Dead Space, que logo depois que fecha a estação vem um monstro. Ou mesmo The Last of Us Part 2, com um cara te atacando enquanto tu queria apenas upar sua pistola. Agora, tem um jogo chamado The Groundskeeper, onde seu desenvolvedor teve uma ideia genial e filha da puta ao mesmo tempo. O que ele percebeu foi que às vezes em jogos de terror, quando a pessoa entra em um lugar estressante, ou quando o jogo começa a ficar mais tenso, ela pode ter a reação de pausar o jogo pra dar uma respirada. Só que em Groundskeeper, nesses momentos mais tensos, se você pausar, isso também acontece em Faith. Não existe pausa? Agora, existem vários jogos que têm mecânicas dentro deles que ajudam no terror. Scanner Somber é um jogo que conheci enquanto eu tava fazendo o vídeo de Walking Simulators. Então eu quis ir atrás de alguns que eu não tinha jogado ainda, até que me deparei com ele. No jogo você sai andando por aí usando o seu scanner pra revelar o ambiente e coisas. Até aí tudo bem, tava relaxadão jogando, só que do nada... Gostosinho, hein? Que porra é essa? Morreu. Dei Alt F4. Não estava preparado para jogo de terror. Essa mecânica de você ter um scanner para revelar tudo que tem à sua volta, podendo essas coisas ser uma parede, uma pedra ou uma pessoa do demônio, é bem interessante e contribui muito pro terror que vai sentir. E essa parte de conseguir ver as coisas em jogos de terror é bem explorada nas mecânicas. Em Visage, em um certo momento, você usa o flash de uma câmera para conseguir enxergar. Isso cria um efeito assustador, você tem 2 segundos para ver se tem alguma coisa na sua frente, e se de fato você vê alguma coisa, logo em seguida vai estar escuro, te fazendo perder de vista o que você acabou de ver, trazendo um terror maior ainda para sua próxima disparada de flashes. Mas nem toda mecânica que favorece o terror é sobre o que você vê ou não. Às vezes é sobre o som também. Quando você for jogar Amnesia The Bunker e pegar essa lanterna, saiba que ela não é uma lanterna comum. Para você fazer ela funcionar, você precisa dar corda algumas vezes, e conforme você vai dando corda, sua intensidade vai aumentando. Depois de um certo tempo, ela vai perdendo a força e se apaga, te fazendo repetir todo o processo se você ainda quiser enxergar no escuro. Só que esse ato de dar corda faz muito barulho, e adivinha quem ouve muito bem nesse jogo? O monstro. Então isso cria uma dinâmica muito interessante. Você tem que colocar na balança se é melhor você dar corda para conseguir ver alguma coisa podendo atrair o monstro, ou se é melhor ficar no terror da escuridão para tentar evitar o monstro. Já um jogo que tem todo o seu foco na mecânica de som é o A Quiet Place, um jogo que é derivado do filme, e assim como no filme você deve evitar fazer barulho, já que a qualquer som você morre. Em A Quiet Place, ou Lugar Silencioso, você tem um equipamento que mede o volume do som ambiente e do seu. Caso o seu som seja menor que o ambiente, o bicho não vai ser atraído, já que o som do ambiente vai se sobressair. Então tem momentos em que você vai ter que andar o mais lento possível, evitando latas, garrafas, assim como minigames para fazer qualquer coisa no cenário. É desarmar armadilhas, colocar uma tábua no chão e até mesmo abrir uma porta.
E tudo Nossa, isso deu é vontade bem de legal, jogar esse. mas a mecânica mais interessante que ele tem vem de você, o jogador. Porque você pode e deve ativar seu microfone para que qualquer barulho que você faça na vida real possa te colocar em risco no jogo. E você Nossa, pode legal. até pensar que isso só serve para streamers que ficam falando o tempo todo e agora eles vão ter que ficar em silêncio para não morrer. Só que não é bem assim. Quando você leva qualquer susto em jogos de terror, você acaba reagindo involuntariamente com gritos, xingamentos ou até pulando a cadeira, ou seja, fazendo barulho. Então isso faz com que você fique apreensivo não só com os jump scares que você pode levar, Esse aqui deu vontade de jogar. mas também com qual reação você vai ter a ele. Olha, o gênero de terror é um gênero que não para de se reinventar. A gente pode pegar Eu a acho revolução que foi o Eu acho que é o que mais tenta evoluir. Assim, se eu pudesse ser ousada em dizer. jogo PT e como ele gerou novos jogos, como o Visage, ou até mesmo os de Anomalia, que eu considero ser um roguelike de terror. Isso aconteceu e acontece porque, assim como nos filmes, o terror é um gênero bem experimental, já que ele é basicamente sobre um sentimento. Ele é sobre passar uma emoção de medo, susto, tensão, então ele não tá preso a uma fórmula. O jogo de terror pode ser em primeira, terceira pessoa, pode ser side-scroll, pode ter gráficos ultra realistas ou só alguns pixels. Ele pode ser de parkour, de pescaria. No final de tudo, não Para de importa bater na minha como ele é, porta, do cara. que ele é, ou o que ele faz pra te dar medo. Porque, se o jogo for de terror, vocês provavelmente vão abrir o YouTube, vão sentar do ladinho do cagão do Fuji e vão assistir outra pessoa jogar. Sim. Muito obrigada pelo vídeo, Pompano. Muito obrigada pelo vídeo, pelo entretenimento de hoje. Com isso, galera, me despeço por motivos de... Estamos aqui há 3 horas já, minha avó já foi. E eu preciso resolver umas coisas ainda hoje, então... Beijos.